Marina, dá pra você tirar essas roupas em cima daquele negócio ali? Daquele vidro? Isso. Agora vai entrar a luz. Vou ficar preso então dentro do carro? Não, pode passar aí atrás, nada a ver não. Não? Não, jeito. Não, nada a ver. E passando. Eu vou agora admitir a Luna aqui. Sai fora. Não tem problema não, né? Eu passar? Problema nenhum. Oi, Ana Júlia, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como é que vai? Tudo bom? Joia. Pensei que não ia dar para dar aula, menino. Choveu pra caramba aqui em Cataguases. Aqui armou, aqui em Campestre. Você está em Sou de Campestre? Campestre. Entendi. Aqui choveu muito e aí ficou piscando, né, a luz e tal. Aí eu falei, meu Deus, quase agora, na hora de dar aula. Pensei, sim, vou ter que avisar para o aluno. Ana Júlia, você conhece a Eunice que deu aula lá no bar? Conheço muito. Uhum. Hoje ela não mora aqui mais, não, mas conheço muito. Sou muito amigo da Eunice. Inclusive, Ariane. Sim. Você lembra da Ariane? Lembro. Ariane daqui de Campestre? Lembro. Fala muito bem de você. Que bom. Nossa, você tá com um professor muito... Que Ela falou assim, gostoso. de vez em quando eu amolo ele ainda. Sou cunhada dela. Sim. Acho que a Ariane, ela fez engenharia de produção, foi essa? Foi, isso mesmo. Então, ela mesmo, que eu estou devendo ela, porque ela fez um artigo muito bom, que eu falei que eu ia publicar. Só que esse negócio de pandemia muda tudo. E a publicação também, eles têm um momento de abrir a revista, sabe? E a dela ficou muito boa. Eu falei assim, Ariane, nós vamos publicar isso, se Deus quiser, porque tem uma revista ela é lá da FUPAC de Ponte Nova. Eles têm uma revista chamada Conexão Saber. Então a gente publica nela. Mas tem os momentos que eles abrem, entendeu? Para publicações. Tem muito tempo que eles não estão abrindo. E aí, inclusive, eu já tenho até um artigo publicado nessa revista. Aí eu falei, Ariane, nós vamos publicar o seu. E aí é por isso que às vezes ela entra em contato comigo, coitada. Mas parece assim que eu que estou enrolando ela, mas não é. É porque não depende só de mim, entendeu? Mas ela falou muito bem de você. Tá. Manda um abraço para ela quando joia. com ela. Eu vou esperar só mais um pouquinho, tá? Assim, em respeito a você, eu começo a aula, mas ainda tem uns 4 minutinhos, um pouquinho de tolerância também, né? Tá joia, sem problema. Bom, Ana, eu vou começar. Depois o pessoal chega. Eu vou continuar aquela apresentação que a gente estava vendo na outra aula. A gente estava analisando esse balanço aí, tá? Faltava um slide só para acabar a aula, mas eu parei aqui. Não sei se você lembra. Você sabe, Ana Júlia, se eu postei a aula do dia 10, você sabe que agora me bateu uma dúvida? Eu sei que dia 8 eu postei. Não sei se você chegou a ver. Vou dar uma olhada aqui. Na hora você olha, não precisa de correr, não. Na hora você dá uma...
Na sua última aula, minha internet caiu, não voltava de jeito nenhum. Aí depois sim. eu copiei o que você passou aí. Entendi. Nossa, mas me fez uma raiva, não voltava de jeito Horrível. nenhum. Tá certo. Eu não sei porque agora me bateu uma dúvida. Eu falei assim, gente, eu não tô lembrado assim, de estar fazendo, mas eu acho que eu postei sim. Eu sempre posto no dia seguinte, postei sim. Vou dar É uma porque olhada eu depois. fiquei na dúvida, que eu me lembro que teve uma aula, que eu não sei se foi com vocês ou com contábeis, que eu esqueci de gravar a aula, aí alguém me falou, aí eu falei, esqueci Acho que mesmo. foi com nós. Pois é, mas aí eu acabei gravando No um meio da aula. pedacinho, É. tá certo. Será que esse povo tá achando que é feriado hoje? É? Pois é, Você né? sabe Já que é. você sabe que eu pensei mesmo? Vou mandar uma mensagem no grupo pessoal, Tá. tá? Mandei aqui no grupo. Tá bom. Obrigado, tá? Engraçado, de nada. Engraçado que o Écio perguntou se ia ter a aula normal. Aí até a Ana Carolina respondeu que sim. Até agora eles não Eu pensei que vieram. eles podem estar fazendo confusão, Uhum. porque não vai ter folga, não. Mas é bom também que elimina o sábado também. Já não tá tendo carnaval Uhum. mesmo, né, Ana? Pois é. Aí elimina o sábado letivo, menos sábado É, letivo. pois é. Talvez na quarta-feira, que é quarta-feira de cinzas, aí a gente tem missa aqui, entendeu? Começa 5 horas que vai ser a missa aqui. Aí, como a missa é um pouquinho demorada, às vezes não dá tempo de chegar para a primeira parte, mas a segunda acho que dá tempo. Porque a sua, Entendi. né, a primeira... Como é que eles estão fazendo aí com missa? tá agendando, né? Ah, então tá igual aqui. Nossa, Tem que agendar. eu gosto muito, hoje em dia, eu sou um católico meio relaxado, mas sou. E eu gosto muito, né? Assim, pelo menos no domingo e a missa me faz muito bem. É, A gente volta muito, leve, né? com Eu sinto assim, certeza. parece que, sei lá, você dá uma. Eu tô Não sentindo uma. renova, Renova. Eu tô sentindo. Tem um ano que eu não, né? Desde a pandemia eu parei de ir. E eu não vou. Uhum, é. E Eu, eu sinto uma falta danada, tô sentindo falta. nossa, é bom demais. Eu vou aqui todo sábado. Né? Eu dou comunhão aqui, sabe? Ah, entendi. Você participa mesmo. Você é bem, né? É, Bem participativo. aí. Mas Ah, eu gosto mesmo, é muito bom. é bom sim. É, Eu sempre acho assim, eu não sou muito de falar mal de nenhuma religião. Acho que o importante é ter uma religião. A com religião certeza. é uma forma da gente melhorar, né? Acho que toda religião busca É, melhoria. Lógico que tem umas coisas que eu não concordo, né? Às vezes eu não concordo em certas coisas, mas pelo menos se a pessoa está melhorando, se a pessoa está procurando bem, acho que já. Eu é acho que a religião verdade. tem um trabalho social muito bom, de um modo geral, É, não pois é? é. O mundo já está perdido com religião, imagina se não tivesse. Nossa Senhora. Tava um caos, né? Tava um caos, porque a Ué. religião, de uma É, certa forma, ela limita a gente a é, deixar de fazer certas coisas, assim, que verdade. é errado, né? E te É. disciplina. Mas eu gosto muito de uma missa. Eu fazia, A gente rezar, né? Muito bom. é, É. eu fiz quando eu não esqueço, eu estava lembrando, engraçado, né? Inclusive, eu estava lembrando disso hoje. Eu fiz, eu falei assim, tudo que eu fiz de bom na minha vida foi relacionado à igreja, só que a gente é muito bobo, né? A gente, sei lá, acomoda e a gente é muito voltado para as coisas do mundo também, né? O que eu quis dizer é o É. seguinte, eu fiz duas coisas na minha vida que hoje eu estava lembrando disso, coincidentemente, eu estou conversando com você aqui e lembrando disso. Eu fiz duas coisas na minha vida que eu não esqueço e que fizeram muito bem para mim. Um foi encontro de jovens. Eu estava lá com meus 16 anos, gente, foi inesquecível. A gente ficou, Ai, nós coisa ficamos, boa, né? coisa boa, 3 dias dentro de uma escola, que eu estudei numa escola de irmã, né? De caridade, Uhum. ali, né? Católica, na escola católica.
Mas que lugar gostoso, cara. A escola dava uma paz, sabe? Uma sensação boa. E eu fiz esse encontro de jovens lá. Ficamos 3 dias dormindo lá, levamos colchonete, todo mundo garotada de 16, era ensino médio na época. Aham. E foi uma coisa assim que me fez tão bem. Eu tenho guardado até hoje as coisas. Eu tenho guardado numa caixinha, sabe? Tudo, Nunca esquece, né? os Marca a vida cartãozinhos, mesmo. No É. final, eles fizeram uma missa e aí eles convidaram os pais para irem. A gente nem Uhum. sabia. Aí, de repente, estou lá, meu pai aparece lá. Meu pai e minha mãe. Foi, assim, emocionante. Ainda mais quando você é É. adolescente, que você está com a emoção à flor, É. né? E é o momento que você Começando a, é o momento a que você fase boa, né? precisa, não, e é o momento que você precisa, porque a É. adolescência você está sempre com a Não tendência tá para fácil coisa, não, né? coisa ruim. Tá fácil não. Tem muita Isso, coisa ruim, né? exatamente. Os adolescentes tá muito, a maioria tá muito perdido, né? Exato. É É o Thiago aí. difícil. E outra coisa, Ana, que eu fiz depois, foi eu fui trabalhar com 20 e poucos anos, eu já tinha uns 22 anos, eu trabalhava com um rapaz que era muito católico, mas muito católico mesmo. Ele também era igual você, assim, participava lá da... Boa noite, Thiago. Participava das coisas. E aí um dia ele falou assim, Alexandre, a gente faz um estudo bíblico com um padre da igreja da vila aqui de Cataguases. Você não quer É participar, não? ótimo. Ah, Aí a gente ia, aí cada semana era num lugar. Um dia era na igreja, outro dia uhum. era na casa de um, outro dia na casa de outro. E aquilo foi uma coisa assim. Aí depois, são as boas recordações que eu tenho da vida, tá É, vendo? Coisas que vale foram a pena, né? positivas. Pois é, marcou mesmo, né? É verdade. É, é muito bom estudar a Bíblia, também É. gosto muito. Fala, Tiago, beleza? Vou mandar E, um link para uma amiga minha aqui, que ela vai entrar na sua aula aqui agora. tá. Ela me pediu o link. Só um Eu minutinho. vou começar, tá? Também. Até porque eu tinha que respeitar você que chegou na hora, né? Me perdoa, acabei distraindo nossas conversas também. Não, não tem problema não. Pessoal, então vamos lá. Vou começar aqui. É uma pena porque o pessoal não chega na hora, aí depois eu fico sem jeito, porque eu acabo tendo que repetir. Isso aqui é um balanço patrimonial, tá? Aí eu falei assim, nós paramos aqui. Eu falei, a Maísa, né? Eu falei assim, vamos exercitar. Eu queria que vocês encontrassem o capital circulante líquido, tá? Ela está entrando, né? Eu queria que vocês achassem o capital circulante líquido. Estou fazendo aqui uma revisão rápida, tá? A necessidade líquida de capital de giro, o saldo de tesouraria. Lembrando que vocês não guardem isso, que o essencial é guardar isso. O que é o capital circulante líquido? É o dinheiro que eu disponho, tá? É os recursos que a empresa dispõe líquido, que é simplesmente ativo circulante menos passivo circulante. Se você pegar ativo circulante menos passivo circulante, você acha o CCL. Tá, então é o recurso que a empresa tem. A necessidade líquida de capital de giro, o que ela significa? A necessidade de recursos que a empresa precisa, que ela, né, o próprio nome fala necessidade, quer dizer, os recursos que ela necessita. Então, uma coisa é o que ela tem e uma coisa é o que ela necessita. Se o que ela tem supre o que ela necessita, palmas para a empresa, tá saudável. Se o que a empresa tem não supre o que ela necessita, ela está com saldo de tesouraria deficitário. E aí, como administradores, nós temos que atuar para melhorar essa situação. Tá certo? Como que eu acho a necessidade líquida de capital de giro? O que a gente faz? Nós eliminamos as contas financeiras, elas não fazem parte do cálculo. Então, eu tiro elas. Eu fico com as contas somente dos ativos e dos passivos operacionais da empresa.
tá? Então, eu só trabalho com as contas do ativo e do passivo operacional. Quais são essas contas? Bom, o CCL é um menos o outro, então é 130 menos 130. Achamos. A necessidade líquida de capital, eu elimino as contas financeiras. O próprio nome faz você, remete a você a finança. Se você tiver na dúvida, pô, na hora de fazer o cálculo, você pensa, caixa e banco, pô, você logo lembra de dinheiro. Aplicação financeira, você sempre lembra de dinheiro, então você elimina essas contas, elas não entram no cálculo. Tem uma razão para isso, tá? Depois, com o tempo, vocês vão entendendo, sem decorar a fórmula, vocês vão entendendo o porquê. Os empréstimos e os financiamentos também remetem a dinheiro. Quando você fala financiamento, você lembra de banco, também é financeiro. Você fala de empréstimo e lembra de banco, é dinheiro. Elimina essas contas. Eu vou ficar com as contas operacionais, ou seja, contas a receber, 30 mil, né? Estoque, 60 mil. Pelo lado do passivo, conta de fornecedores, que está ligada à atividade operacional, conta de salários a pagar, conta de impostos a recolher para o governo. Beleza. Se eu somar essas contas, que estão aí em negrito, vocês estão vendo aí, dá 90 mil de um lado e o outro dá 40, 50. Ou seja, um menos o outro está dando 40 mil de necessidade de capital de giro. 90 menos 50. 40 mil. Beleza, então eu tenho 30 mil de capital de giro e necessito de 40. A empresa está com saldo de tesouraria deficitário de 10 mil. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar agora. O que eu posso fazer? Tá bom? E aí nós paramos a aula nesse ponto aqui. Então, eu estava até conversando com um aluno, eu me lembro que a aula terminou no momento que ele estava argumentando que ele fez um estoque alto, parece que ele deve ter algum negócio próprio, eu entendi, né, pela conversa dele. Ele não está aqui hoje, é o U, começa com E. Éder. Tem alguém que está escrevendo aqui no chat? Écio, isso mesmo, eu sabia que começava com S, mas fugiu porque ainda não estou acostumado muito com vocês, me perdoe, depois eu vou guardar o nome de vocês. O Écio. O Écio comentou comigo e eu estava doido que ele tivesse na aula hoje, que eu falei assim, gente, depois eu tenho que explicar para ele, porque talvez não ficou bem explicado, né? Então, por exemplo, analisando essa empresa aqui, lembrando, o balanço é uma posição estática da empresa, e o mundo é dinâmico, o mundo não para e o balanço para. Então, a gente primeiro tem que levar em consideração isso. Aí, por exemplo, se eu analisar estaticamente, eu estou vendo ali que a conta de estoque está muito alta, ela está pesando, ou seja, conta de estoque significa dinheiro parado, tá? E aí o Écio entrou na conversa, mas não deu tempo, e depois eu queria até pegar uma aula e explicar isso para ele. O dinheiro está parado. O que eu estou falando é o seguinte, hoje, nessa pandemia, uma empresa que tem um estoque aí de 60 mil, se ela tiver demanda, beleza, ela vai recuperar o saldo de tesouraria negativo. Por quê? O objetivo é esse, é transformar esse estoque em dinheiro. Entendeu? É isso que tem que acontecer e transformar o contas a receber em dinheiro. Não adianta eu ter dinheiro na mão dos outros. Eu tenho que transformar esse dinheiro para mim, porque eu tenho as minhas dívidas para pagar. Eu tenho fornecedor, eu tenho salário. Então, por exemplo, chegou no dia de pagar o salário, se eu tiver contas a receber, não adianta. Entendeu? Eu tenho para receber, mas tenho que pagar agora. E aí? Então, o que o administrador financeiro faz para reduzir o saldo de tesouraria deficitário é fazer com que o estoque gire. E é fazer com que contas a receber gire. Entendeu? Essa empresa aqui, ela está com estoque alto, ela está com contas a receber alto. Ou seja, num ativo circulante de 130 mil, 90 mil é dinheiro parado. Caixa e banco é dinheiro que eu já tenho. Aplicação é dinheiro que eu já tenho. Por isso, até que eles não entram no cálculo. Agora, contas a receber estoque são dinheiro parado. Essas duas contas nós temos que tomar muito cuidado. Tá? São contas problemáticas para a gestão de uma empresa. Por quê? Estoque você tem que vender. Até igual eu falei na aula passada, né? Até o verdureiro, falando assim, né? Só para vocês entenderem, porque o cara não fez faculdade, né? Até ele sabe que ele não pode voltar com as bananas para casa. Ele tem que vender as bananas que ele leva na cesta. Qualquer pessoa quer vender o estoque. E aí, se tiver demanda, ótimo. Beleza, eu estou com demanda. Legal, é isso que eu queria falar com ela. Se eu tiver demanda, estoque. Rapidinho eu vou girar ele, eu vou resolver o problema do saldo de tesouraria negativo. O problema é que se eu tiver esse estoque, a situação que eu quero chamar a atenção de vocês como administradores é essa.
O meu problema é ter esse estoque e ter uma recessão como a gente está vivendo. Aí a empresa vai ter que usar da sua criatividade. Sei lá, vender o estoque a preço de custo, fazer uma promoção, entendeu? Tipo assim, promoção relâmpago. Ela tem que dissolver esse estoque, ela tem que fazer dinheiro. O contas a receber, aí vamos falar do contas a receber. Eu chego lá no contas a receber, eu vou pegar o nome de vocês que estão aqui. Aí eu olho lá, bom, a Ana Júlia está me devendo 10 mil, a Maísa está me devendo 10 mil, o Thiago está me devendo 10 mil, 30 mil, tá? Então vocês aí, monta aí o meu contas a receber. Beleza. A Ana Júlia, eu não tenho... Estou tranquilo que a Ana Júlia paga direitinho, tal, para 10 mil, beleza. Mas a Maísa, brincadeira, tá, Maísa? Não fica brava, não. Mas a Maísa já tem um histórico que eu fui analisar e, cara, já está atrasada, já tem 2 meses. O Thiago tem 3 meses, quer dizer, 20 mil reais ali são contas problemáticas. Lógico que eu estou exagerando, tá? Estou fazendo aqui um exagero para vocês só entenderem e me perdoe de eu usar os nomes de você. Vocês não ficam chateados quando eu uso o nome de vocês, chamando vocês de trambiqueiro, essas coisas não, tá, gente? É uma brincadeira, pelo amor de Deus. Se alguém não quiser, depois pode me falar também. Eu gosto de usar nome para entendimento, tá? Não é nada ofensivo, eu levo tudo na brincadeira, tá bom? Por favor, que vocês não me conhecem, então eu tenho que justificar isso. Mas vamos lá. A Maísa e o Thiago, eles já me devem há um bom tempo, entendeu? Então, desses 30 mil, 20 mil é problemático. Mas aí eu estou precisando de dinheiro, eu estou saldo tesouraria negativo, eu ligo para a Maísa, mas vamos renegociar aqui, te dou 20, ainda... Você sabe que quando a pessoa está devendo muito tempo assim, é meio que dinheiro perdido, né? Eu faço ainda, eu te dou 20% de desconto, olha só. Ela já está me devendo há 2 meses, eu te dou aí 20% de desconto, mas vamos acertar isso aqui, né? Porque, de um modo geral, gente, as empresas têm muita dificuldade de receber contas atrasadas, não compensa botar na justiça, não compensa, só se for valor muito alto, né? No caso aqui seria 10 mil, mas é porque eu dei como exemplo. Mas, enfim, fazer com que o contas receber gire e fazer com que o estoque gire. Esse, então, é uma das maneiras que a gente tem de reduzir o saldo tesouraria. Tá bom? Queria deixar isso bem claro para vocês. Então, como que eu reduzo o saldo tesouraria? Fazendo girar as contas que tem giro lento. Normalmente, contas a receber tem giro lento e estoque tem giro lento, tá? E, quando possível, financiar o meu capital de giro se eu não tiver esse capital de giro. Como que eu me financio? Com os fornecedores. Lembrando, gente, aí você vai falar assim, que é isso, professor? Você está ensinando a gente a fazer dívida? Aí é que eu queria conversar com isso. Gente, eu aprendi com o meu professor quando eu fazia faculdade, vou passar isso para vocês, e quero que se um dia vocês também forem professores, passem para os seus alunos e vão passar para frente. Não esqueça isso que eu vou falar, não. Meu professor falou isso comigo, vou falar com vocês. Em administração, embora a gente trabalhe com números muitas vezes, principalmente na área de finanças, que é ciências exatas, mas tem a administração também é ciências sociais, ela é dinâmica, ela muda, ela lida com comportamentos, entendeu? Então, ela também não é sempre ciências exatas. Então, toda vez que você for estudar qualquer coisa em administração e qualquer pergunta que eu fizer, vocês vão até rir agora, porque o meu professor ensinou isso. Vocês respondem, depende. Vou dar um exemplo. Se eu pedisse na prova, é bom uma empresa trabalhar com estoque alto? Não tem uma resposta para isso. Depende. Depende. Bom, uma coisa eu posso falar. Uma empresa não pode se dar o luxo de trabalhar com estoque alto se ela não tiver um capital de giro que banque esse estoque. Esse é primordial. É o mesmo que eu falar para a Maísa. A Maísa, vamos imaginar, a Maísa está devendo para todo mundo. Maísa, você não deve ir para restaurante. Mas ir para restaurante é uma coisa boa, é um lazer, entendeu? Mas no seu momento, a sua vida não permite que você faça extravagância. Então, o que a gente tem que entender é que, às vezes, os números não mentem. Então, se a empresa não tem capital de giro, ela não pode se dar o luxo de trabalhar com capital de giro. Ela não pode se dar o luxo de financiar o cliente dela. Exemplo, presta atenção que isso aqui é importante demais para nós administradores, para vocês prestarem consultoria. O Thiago, ele é gerente financeiro de uma empresa. A empresa está deficitária. Olha só, deficitária. A área comercial está pressionando o Thiago, porque a área comercial pressiona a área financeira. A área comercial vai pressionar o Thiago, falando assim, Thiago, nós estamos perdendo vendas
porque o nosso concorrente está vendendo com 30 dias de prazo e a gente só vende com 20 dias. Se o Tiago, ele olha, ele é o homem dos números. Nós somos, né, nessa área financeira. É uma briga, tá, gente? É uma briga constante. Aí o que acontece? O Tiago vai olhar a situação financeira dele, ele vai ver que ele está com saldo de tesouraria deficitário, ele vai falar, meu amigo, infelizmente não dá para aumentar o prazo. Porque se ele aumentar o prazo, sabe o que vai acontecer? E eu vou mostrar isso para vocês para frente, que a gente vai fazer muitos exercícios. Essa parte está muito teórica, mas nós vamos fazer muito exercício. Se ele aumentar o prazo para cliente, sabe o que acontece? Ele aumenta a necessidade de capital de giro dele, e isso é matemática, não é o Alexandre que está falando, não. É cálculo, entendeu? Vai resultar em cálculo, vocês vão ver, a gente faz simulações e vai aumentar a necessidade de capital de giro, ou seja, ele aumenta o déficit dele, entendeu? Ou seja, eu sei, o Tiago não é bobo, ele sabe que se ele aumentasse o prazo, ele talvez ganharia da concorrência, mas ele não está com saúde financeira para fazer isso, ele estaria cometendo suicídio. Entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Nós temos que ver a situação da... A gente sabe que se eu vender com prazo maior, eu vendo mais. Entendeu? Eu vendo mais. Mas não é o momento de fazer isso. Pelo menos os números não estão deixando a gente fazer isso. Então, é uma briga eterna, porque a área comercial fica desesperada, ela força a barra, ela briga, e você tem que provar com os números que não é possível no momento, que tem que resolver, e tal, mais tarde você vai tentar resolver esse déficit, e aí sim, uma vez que você resolve, você pode aumentar o prazo depois. Então, toma muito cuidado, porque aumentar prazo para cliente é complicado, porque uma vez que você aumenta, depois que você volta, se você arrepender e voltar, é pior, aí você pode perder os clientes. O cliente acostuma, né? Pô, mas o cara me vendia com 30 dias, agora você está vendendo com 20? Você voltou, né? Então, toma cuidado. Só tome essa decisão quando você estiver bem estruturado financeiramente. Mas, então, é por isso que eu falo, depende. Ah, mas aumentar prazo é bom? É, mas depende. Aí você tem que responder isso. Eu aprendi isso com o meu professor, quero que vocês aprendam isso e repassam isso depois, uma vez que vocês podem também um dia estar na área da área acadêmica. Então é o seguinte, trabalhar com estoque alto é bom? Depende. Depende. Aí entra o que ai, meu Deus, eu estou tão ruim da cabeça, né? O Écio. O Écio comentou comigo que ele aproveitou um desconto bom e elevou seu estoque. Beleza. Se ele então, por isso que eu falo que depende. Aí, gente, vai depender de momentos. O cara vai lá, te oferece um desconto bom para você comprar em grandes quantidades. Aí você vai comprar em grandes quantidades, mas também depende. Você vai comprar grandes quantidades de um produto também que tem giro. Não adianta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu vendo máquinas diversas. Aí você sabe que eu vou dar um exemplo muito estúpido aqui, né? A máquina de escrever não existe mais. O cara pode me vender ela por R$2, que se eu colocar no estoque, eu não vou vender. Entendeu? Pode ser, o cara pode vender para uma máquina, mesmo que seja de escrever a R$2, você vai perder essa oportunidade? Não vai adiantar eu comprar esse produto. Você está entendendo? Então tem produto que saiu de linha. Por mais que o cara dê desconto, não adianta você comprar, não vai mais vender. Entendeu? Então, por isso que o mundo dos negócios, o professor ensina alguma coisa na faculdade, mas quando você vai para uma realidade, você também tem que ter um pensamento naquele momento ali. Ó, o cara está te dando um desconto bom. Vai valer a pena você investir um recurso? Depende. Se você tiver dinheiro para isso, para aproveitar essa oportunidade. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, quando você não tem dinheiro, tudo fica difícil. Aí você tem que fazer uma cirurgia. Você tem que fazer uma cirurgia na empresa. É verdade ou não é? Dinheiro atrai dinheiro. Aí, por isso que eu falo, administrar uma empresa com dinheiro é fácil. O difícil é administrar uma empresa sem dinheiro. Esse que é o desafio. Né? Quando você está financeiramente bem, é fácil. Sua vida fica uma maravilha. O difícil é você administrar sua vida passando as dificuldades, que todos nós, de uma certa forma, passamos. Aí é que demonstra se o cara tem competência. Entendeu? Então, você pegar uma empresa estruturada, ou a Ana Júlia acaba a faculdade, assume lá uma empresa na área financeira, que tem um caixa maravilhoso, vende igual água, papá, é fácil. A Ana Júlia não vai ter problema nenhum, não. Ela vai comprar. E aí, quem tem dinheiro tem poder, né? Ela vai exigir desconto. Eu compro muito.
né? Aquela empresa que compra muito, eu compro muito, meu amigo, você vai me dar um desconto aí, e o cara fica na sua mão. Então, o mundo dos negócios, cada situação tem que ser analisada. A gente está explicando aqui uma empresa com um problema financeiro. E era isso que eu queria falar com o Écio. Nós estamos aqui, eu peguei aqui, botei um saldo tesouraria de 10 mil aqui, embora é um saldo relativamente pequeno, que você vende e resolve rápido, mas só para vocês entenderem. O que eu quero mostrar para vocês é administrar uma empresa problemática e não uma empresa boa, porque se for para administrar uma empresa boa, não tem muito o que falar, não. Entendeu? Aí eu ia falar, não, pode aumentar prazo, pode comprar estoque, para você não perder cliente, para você nunca faltar mercadoria na sua empresa. Isso é meio que óbvio, mas é bom a gente ressaltar isso. Tranquilo, então? Falei muito, mas são coisas que nós temos que pensar na nossa profissão, tá? Então, saldo tesouraria é isso. Muitas vezes também, a gente fica muito... quando a gente estuda, né, a gente fica muito técnico e a gente também tem que entender. Olha só, outra coisa que eu queria falar com vocês, que é importante na nossa profissão. Vocês vão aprender as teorias na área de RH, na área de finanças, um pouco de contabilidade, um pouco de direito, tudo a gente aprende, tá? Mas uma coisa que eu aconselho a vocês, conheça o negócio que você está, entendeu? É importante isso, sabe por quê? Cada negócio também tem sua particularidade. Eu sei que a gente administra e a gente forma em administração geral, não é verdade? É igual o médico, né? Clínico geral, depois ele se especializa em alguma área. Então, nós formamos em administração geral. Mas depois, a sugestão que eu dou é que, por exemplo, o Thiago foi trabalhar no ramo que aí em Ubá é muito forte. Não sei se o Thiago é de Ubá, mas vamos lá, imaginar que seja. O Thiago foi trabalhar numa fábrica de móveis. Então, você tem que conhecer o negócio de móveis. Aí, antes, gente, por mais que o Thiago tenha sido o melhor aluno, tá? Tirou só notão, o Thiago vai chegar com a bagagem teórica, tá? Vai chegar com a bagagem teórica, intelectual, conhece a estrutura, sabe tudo da parte financeira, né? Peraí que eu estou tentando abrir o chat aqui, Thiago. Peraí. Eu parei a apresentação. Então, Thiago é de Ubá. Então, é difícil, engraçado, é difícil chegar no chat, cara. Não podia ser um pouquinho mais rápido quando a gente está apresentando. Também eu não preciso de apresentar mais nada, não. A gente vai apresentar depois outro... Daqui a pouco vamos apresentar outro material. Continuando, né, óbvio. Mas aí, o Thiago, você tem que conhecer, por exemplo, dando exemplo, você tem que conhecer a área que você está. Você está na área moveleira, né, que fala assim, né, fábrica de móveis. Então, você tem que conhecer essa área. Ah, mas eu trabalho em fábrica, igual aqui em Cataguases, né, que eu trabalhei, fábrica de tecido. É diferente, entendeu? São visões diferentes. Embora não que a técnica, não que a teoria vá mudar. Eu vou dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo e que vai servir para ilustrar o que eu estou tentando falar. Eu prestei uma época, aqui em Cataguases, uma consultoria para uma empresa de transporte de valores, tá? Eu trabalhava lá à noite e tal. E eu me lembro que a gente tinha que fazer um relatório para mostrar as deficiências. A gente estava lá para isso, para tentar, né, dar sugestões. E eu fiz o relatório, passei para o cara, e eu tinha reparado, só para vocês entenderem, eu tinha reparado que tinha, no balancete dele, ele tinha contas bancárias em tudo quanto é lado. Ele tinha, por exemplo, conta no Itaú de Ubá, era desse jeito mesmo, Itaú de Miraí, Itaú de Campestre, dando exemplo, né? Assim, Bradesco, ele abria conta em tudo quanto é banco. Se você pegar os livros, então vamos passar agora para a área acadêmica. Se eu pegar os livros, não é recomendável você abrir conta em diversos bancos. É recomendável você concentrar em poucos bancos para você ter poder de barganha. Ou seja, para você negociar um empréstimo com o seu gerente. Por quê? O gerente vai falar assim, você vai falar com o seu gerente assim, olha quanto que a gente movimenta desse banco. Essa taxa de juros sua está alta, porque o gerente ele tem uma margem que ele pode negociar, tá? Pode ter certeza disso. Todo gerente de banco ele tem uma margenzinha. Ele vai fazer um empréstimo, sei lá, 6% ao ano, que eu estou exagerando. Pô, mas 6% ao ano, dá para fazer a 4%, ele tem uma margem. Aí ele vai ver o seu movimento, né, quanto que você movimenta no banco.
Então, o que os livros acadêmicos falam a respeito disso? Que é assim, concentrar em poucos bancos. Eu coloquei isso no relatório, falei que ele devia fechar essas contas, e até porque na época que eu prestei essa consultoria ainda tinha CPMF e tinha tarifas bancárias. Então, era R$14 num, 12 na outra, mas se você somar, dava uma grana expressiva, que ficava lá debitando na conta dele. E os movimentos eram muito pequenos. Era R$140 uma conta, 200, que eu não estava entendendo o motivo de ter tanta conta aberta em diversos bancos, né? Aí eu coloquei isso, depois ele chamou e comentou comigo. Ele falou assim, não, Alexandre, eu sei disso. Sei que você está falando aí de concentrar em poucos bancos e tal, mas sabe o que acontece? Ele trabalha com transporte de valores e, na época, ele tem aquela coisa de participar de concorrência, né? E aí, quando ele conseguia fechar um contrato, né, ele ia, vamos tomar, o famoso assim, né? Vamos tomar um cafezinho e tal, vamos tomar um cafezinho aqui e tal. E o gerente falava assim, já que fechou aqui, abre uma conta aqui comigo. Aí, para agradar o cliente que fechou o contrato com ele, né? Porque ele ganhou a licitação lá, porque é isso aí que eu queria lembrar, o nome era licitação, né? Concorrência. Então, abria as licitações, ele participava, aí vamos supor que ele ganhava na licitação para pegar o contrato daquele banco, para fazer o transporte de valores daquele banco, e ele ganhava, então, ele fazia aquilo ali para agradar o cara, entendeu? Então, era assim, era marketing. Aí, ou seja, na área financeira ele estava agindo errado, mas na área de marketing ele estava agindo certo. É uma forma dele agradar. Não, abro sim, vou abrir uma continha aí e tal, vou movimentar com vocês. E aí pronto, aí botava lá R$500, R$200, movimentava umas épocas lá e depois, né, já tinha conquistado o contrato ali de 1 ano. Então, ou seja, é o mundo real sobrepondo as teorias, que às vezes acontece, entendeu? Não que não seja importante, mas a gente tem que entender o negócio. Qual o negócio que eu estou? Em qual ramo que eu estou? Porque cada ramo tem uma característica, né? Você não pode falar que uma empresa hoje de internet seja igual uma empresa de uma loja virtual seja igual uma loja física. Maneiras de administrar totalmente diferentes, entendeu? Então, sempre lembrem disso que eu estou falando. Então, a forma de administrar as diversas empresas, elas vão diferenciando. E aí a gente tem que entender. Então, se você assume uma empresa dessa, você tem que entender o ramo que ela está, o negócio que ela está. Então, vai devagar, não vai com pressa de fazer mudanças, não. Começa a conhecer, começa a entender, né? Mesmo que você seja formada, seja o melhor aluno, comece a entender o ramo do negócio. O que causa muita apreensão no aluno é isso, e o que faz com que o aluno ache, muitas vezes pela minha experiência aí de 15 anos dando aula, o que muitas vezes os alunos ficam com receio de assumir empresa, eu já passei por isso, aluno chegar em outubro, já ia formar em dezembro, falar assim, professor, surgiu uma oportunidade, mas ele tem aquela sensação de que não sabe nada, que ele passou 4 anos e não aprendeu. Muitas vezes eu já vi aluno comentar isso, falar, então você tem que voltar lá para o primeiro período, né? Então, você não devia ter sido aprovado, eu ainda brinco, né? Falo nesse tom de brincadeira. Mas a apreensão do aluno é o seguinte, ele sabe sim, só que a apreensão dele é porque quando ele vai trabalhar, ele não conhece aquela atividade. E aí ele tem aquela sensação, aquele vácuo de achar assim, nossa, o que eu aprendi na faculdade não está servindo, não. Está sim. Só que você tem que conhecer primeiro esse ramo de atividade. Aí você tem que primeiro, antes e para a gente aprender, a melhor forma de aprender é perguntando, entendeu? Eu costumo falar, às vezes a gente fica preocupado em dar resposta, mas não, a gente tem que fazer pergunta. Então você tem que entender quais são os seus clientes, para quem você vende, quem te compra mais, quais são os seus fornecedores, qual fornecedor é melhor, por que você compra desse fornecedor. É ficar igual criança que fica perguntando por quê, por quê, por quê, por quê. É assim que vocês têm que, ao assumir uma empresa, fazer. É aí que você vai eliminar esse medo, esse receio de falar assim, nossa, aí depois que você tem essas informações, aí você vai lembrar das técnicas, vai lembrar, poxa, o Alexandre me ensinou como que acha o capital de giro, a necessidade de capital de giro. Até isso, o ramo de atividade vai influenciar. Você quer ver um exemplo? Não sei se eu falei na aula passada, mas se eu falei, vale a pena falar de novo. Por exemplo, tem empresa que ela pode trabalhar com menos capital de giro. Tem empresa que nem precisa de capital de giro. Como assim? Tem empresa que não precisa de capital de giro.
Vou dar um exemplo. Aquela empresa que explora pedágio é dinheiro vivo o tempo inteiro, não tem fiado, não tem estoque, entendeu? Não vai ter necessidade de capital de giro, na hora que você vai calcular o ativo cíclico, né, que são as contas, ela não tem estoque nem contas a receber. Então, você vai ver que a necessidade dela vai ser negativa. Ela não necessita. A gente tem que entender que capital de giro não é caixa, tá? Capital de giro não é caixa, tanto que a gente tira os caixas. Capital de giro são os recursos. Quando a gente fala recurso, a gente não fala só o recurso financeiro, não, tá? Entenda isso. Recurso financeiro é um recurso também. Mas é contas a receber, é recurso, estoque é recurso, tá? Então, essas empresas que exploram pedágio é dinheiro vivo o tempo inteiro. Então, ela precisa de menos capital de giro. Então, se você for entrar numa empresa dessa, você vai olhar o balanço dela, você não vai achar conta de estoque e não vai achar contas a receber. Ninguém chega lá no pedágio e fala assim, posso te pagar depois? Não, senão você nem passa na estrada, né? Tá certo? E assim sucessivamente. Tem empresa que tem, quanto mais previsível é o caixa de uma empresa, menos capital de giro ela requer. Entendeu? Quanto mais, repetindo, quiserem anotar isso aí, gente, como se eu estivesse falando na sala de aula, vocês com um caderninho aí, é bom anotar isso tudo que eu falo, tá? Quanto mais previsível o caixa, menos capital de giro a empresa precisa. Tá bom? Como é que eu sei que um caixa é previsível? Aí eu vou pegar o exemplo da Energisa. É um caixa mais previsível. Ela lança as contas, distribui nas casas, ela sabe que ela vai receber quase que 100% daquelas contas. Porque se não receber, ela vai cortar a energia da pessoa. A pessoa hoje não fica sem energia. Lógico que tem uma inadimplência ali muito pequena, né? Mas é mais previsível do que aquela pessoa que tem um esforço de vender, né? Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, aquele cara que produz, que fabrica e que tem que vender, que tem que dar prazo, ele precisa de capital de giro, porque ele tem esse tempo de produção, ele tem o tempo de botar o negócio no mercado, ele tem o tempo de tentar receber, de vender e tentar receber, então ele precisa de capital de giro para bancar esse tempo. Então, quanto mais rápido for o caixa e previsível, menos capital de giro vai requerer o meu negócio. Aprendam isso, tá bom? Você procura saber. Fábrica de móveis vai precisar de capital de giro, porque aí, o que eles fizeram? Olha que é interessante o que as fábricas, Tiago, fizeram muito, né? Eu que sou mais velho que vocês, eu posso te falar. No passado, não muito longe, as fábricas fabricavam guarda-roupa e vendiam para as lojas, a gente ia na loja, tá? A gente ia na loja, falava, gostei daquele guarda-roupa. Beleza, você comprava à noite que estava chegando na sua casa. Hoje não. Hoje você vai na loja, eles têm mostruário. Foi o quê? Uma esperteza de alguém aí. Alguém pensou assim, não, é melhor eu fabricar de acordo com a demanda. Hoje em dia, muitas empresas têm trabalhado assim. As fábricas, de um modo geral, não estão trabalhando, não estou falando que são todas, tá? Muitas delas pararam com produção contínua, estão fazendo produção por demanda. Quase que todo mundo está trabalhando por encomenda, porque é uma coisa mais certa. Então, o que acontece? Você vai, olha o mostruário, né? Aí demora 14 dias para chegar na sua casa. Tudo bem, o cliente, como já virou uma coisa comum, o cliente acostumou com isso. É muito mais prático em termos financeiros. Aí o que acontece? Aí você vai chegar na fábrica, ó, a loja tal vai fazer o pedido, aí a fábrica vai produzir aquilo ali. É muito melhor, aí não precisa de tanto capital de giro. Ele vai comprar o material, vai produzir, vai vender e já vai receber. A fábrica, né? Aí vai ter uma financeira ali que vai financiar tal, ele já vai receber. Fica muito melhor. Alguém teve essa sacada. Sei lá, a gente não sabe quem fez isso, mas alguém teve uma sacada. As pessoas que são estudiosas do assunto, eles vão criando formas de economia. Aí por isso que surgem parcerias, por isso que às vezes você faz parceria com o seu fornecedor, entendeu? Porque é uma forma também de você não ter que ficar comprando de vários fornecedores. Lógico que tem vantagem e desvantagem. Se a gente for estudar isso aí, a gente vai entrar em logística e não é a minha praia agora. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que as empresas vão pensando formas de economia. Todo mundo está pensando uma forma de economizar, né? Então, vamos fazer uma parceria aqui. O Tiago passa a ser meu fornecedor preferencial, então para o Tiago vai ser o recurso certo, né? E para mim também ele vai poder fazer mais barato, e assim eu vou ganhando, né? Então, lógico que se a gente for discutir isso que eu vou falar, administração, tudo depende.
Pode ser vantagem em alguns casos, pode não ser. Mas as empresas estão sempre buscando forma de cortar, né? Ou de cortar gastos, ou de otimizar recursos. Beleza, gente? Na próxima aula a gente vai continuar. Deixa eu ver quanto tempo tem de aula aqui ainda. Não sei onde que tá. Eu não sei onde que olha. Bom, alguém sabe me falar quanto tempo tem de aula aqui? Eu não estou conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver daí? Deixa eu levantar aqui, peraí. Ah, já sei por quê, que eu estou no chat. Eu vi que já deu os 10 minutos. Eu estou perguntando isso para 5 minutos, então. Obrigado, tá, Thiago? Para eu começar o outro material, aí já começa na outra aula, entendeu? Abrir agora e tal. Agora eu vi. Agora que você falou também, que eu vi que apareceu aqui. Gente, então, na próxima aula eu vou continuar a falar sobre capital de giro. A gente vai ver agora na próxima aula o seguinte: o que fazer quando eu tenho saldo de tesouraria positivo e o que eu devo fazer quando eu estou com ele negativo. Agora eu vou te dar uma receita, tá? Vou te dar uma receitinha de bolo. Como que eu devo proceder? E isso é muito interessante. A gente vai ver os sintomas de uma empresa com problemas financeiros. Vamos estudar a doença da empresa, tá? Nós vamos ver sintomas de problemas financeiros e achar soluções, né? Quais são os remédios? Sendo que muitas vezes um remedinho basta, outras vezes uma cirurgia, tá? Aí eu vou mostrar para vocês quando que o negócio vai ser cirúrgico e quando vai ser só um remedinho. Quando eu falo cirúrgico, eu estou me referindo à mudança de estrutura. Exemplo, o que eu falo assim de uma situação que é cirúrgica? Às vezes você tem que demitir, fechar unidades, né? A empresa tem várias unidades, filiais, de repente você tem que fechar. Então, isso é cirúrgico. Agora, o que é uma coisa remédio? Às vezes você internamente ali faz uma mudança, negocia alguma coisa com o banco e tal, você tá... Mas isso vai depender da gravidade, né? Tem coisas que não adianta, eu posso negociar com o banco, tal, mas se eu não fechar algumas... É o famoso, né, perder o anel para não perder os dedos. Às vezes, eliminar uma turma de trabalho, um turno de trabalho, né? Porque, gente, não adianta eu ficar produzindo se não houver demanda, entendeu? É muito comum a pessoa o empresário que não fez administração, que não tem esse conhecimento, quando a empresa dele entra em dificuldade financeira, o que ele procura fazer? Ele procura vender mais. Só que às vezes é o contrário. Porque ao vender mais, ele vai requerer mais capital de giro. E ele vai entrando cada vez mais num círculo vicioso. Por incrível que pareça, você fazer essa pessoa entender isso é difícil demais, porque ele entra em desespero. Quando você está com dificuldade financeira, você tem que, pelo contrário, às vezes você tem que reduzir a sua operação. Mas como é que bota isso na cabeça do pequeno empresário que está desesperado? Ele acha que se ele vender mais, ele vai resolver o problema. Mas muitas vezes não. Às vezes ele não pode mais comprar estoque, ele tem que tentar vender o que ele tem. Ele tem que tentar... as grandes corporações, que são administradas por profissionais, sabem disso. Quantas vezes a gente viu no Jornal Nacional a GM dando férias coletivas? Agora a Ford até saiu do Brasil, né? Mas que deve ser... a gente não sabe o que está acontecendo, né? Eles falam que é problema político, a gente não sabe. E às vezes é dificuldade, um grupo, né? É mais vantagem. Porque aconteceu, só para vocês terem uma ideia, às vezes é mais vantagem produzir na Argentina? Não sei, pode ser. Eu não sei, eu não vi ainda, eu não li com mais detalhe a alegação, né? Não vi. Mas por quê? Às vezes abre uma unidade aqui, enfim, que é mais vantajoso, entendeu? As empresas estão em busca disso, de economia, não tem jeito. Teve uma época, só para vocês terem uma ideia, que o algodão na Índia estava tão barato, e eu falei que a minha experiência, né, na indústria têxtil, o algodão na Índia estava tão barato que estava mais viável importar o algodão do que fabricar aqui o fio de algodão para fazer o tecido, entendeu? São circunstâncias, são coisas que acontecem, e a gente tem que ficar de olho nisso, né? Beleza, gente? Eu vou aqui, então, encerrar essa primeira parte, aí falta um minuto, a gente começa já na sequência, vocês já entram aí para a gente já começar na segunda parte, e eu vou postar hoje,
hoje, depois da aula, para vocês fazerem amanhã e até quarta-feira, um fórum de discussão, tá? Eu vou colocar lá só um temazinho e eu quero ouvir a opinião de vocês. É só dar opinião. Coisa rápida, tá bom? Não vai valer ponto, porque ainda não pode ter avaliação. É só para ver o conhecimento de vocês. Vou fazer uma pergunta no fórum de discussão e vocês vão responder para mim, tá? Até quarta-feira. Eu vou ver quem vai responder lá, tá bom? Para entender o conhecimento de vocês. Aí eu vou postar a pergunta hoje ainda, depois da aula. Então, eu vou começar